Gente, boa tarde. É uma alegria estar aqui com vocês hoje, nessa tarde. Vamos orar então. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais uma tarde que nós estamos aqui para poder falar um pouquinho da criação do Senhor, daquelas coisas que o Senhor fez, Deus, para nossa, para que nós, para a glória do Senhor e que nós temos o mandado de cuidar, Deus, temos o mandado de pensar sobre ela e temos a capacidade dada pelo Senhor de pensar sobre isso e criar estratégias para cuidar da sua criação, Pai. Muito obrigado por isso. Em nome de Jesus, o Senhor vem iluminar as nossas mentes, iluminar os nossos corações, para que nós possamos entender, compreender, que as discussões que vão ser feitas aqui, Deus, seja para a honra e glória do Teu nome, Deus. Que o Senhor seja exaltado nessa tarde, nessa reunião, Deus, a partir daquilo que nós vamos pensar, a partir daquilo que nós vamos falar e a partir daquilo que nós vamos aprender neste lugar, Pai. Em nome de Jesus, Deus, eu oro e peço a bênção do Senhor sobre o Mateus, que ele possa falar para a gente, Deus, com clareza, que fique claras as ideias dele, que ele vai trazer para nós hoje as discussões, Pai. Em nome de Jesus, debaixo da direção do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém. Obrigado. Amém. Amém, gente. Então, o Mateus, o outro Mateus Ortega, ele é já um conhecido aí para quem tem acompanhado os últimos eventos da BC2, né? Ele é mestre em desenvolvimento internacional pela London School of Economics, trabalha com projetos de desenvolvimento sustentável desde 2010, no Banco Mundial, ONU, Habitat e C40. Bem-vindo, Mateus, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Fica à vontade aí para você fazer a dinâmica que você achar melhor, tá? E é isso, pode começar. Beleza, obrigado, Carline, pela introdução. Prazer estar aqui com vocês. Eu acho que a primeira coisa que eu tenho a dizer é que, para mim, é uma alegria poder estar conversando com outras pessoas que se preocupam com esse tema. E é muito legal ver essa iniciativa da ABC2 de juntar pessoas da ciência. Eu não sou um cientista de fato, um biólogo, químico, mas eu tenho me metido nessa área e tenho trabalhado com esse assunto. E é muito legal ver cristãos, e quando eu fui lá no Labri, conheci o Tiago mais de perto, muito legal as conversas de pessoas que têm uma profundidade no assunto, mas também têm um desejo de glorificar Deus através da sua área de estudo. Então, hoje, o que eu pensei para hoje foi, eu mandei para vocês 3 artigos, que são desse dicionário aqui, Dicionário de Cristianismo e Ciência. É um dicionário muito legal. Um tempo atrás, eu abri ele assim e falava, agora eu vou ler esse artigo. E eu ficava lendo para tentar entender os diferentes temas que tem aqui. E um deles que tem aqui é sobre a mudança do clima, aquecimento global. E o que é legal que esse dicionário de ciência e cristianismo traz é que ele não traz uma resposta absoluta. Ele traz as diferentes visões. Isso eu acho muito legal, porque a gente pode acabar entrando numa questão muito de doutrina e de que uma igreja pensa, o que uma vertente pensa, e acabar nem olhando o outro lado, né? Eu trabalho muito com esse tema da mudança do clima, mas eu tenho a ciência de que existem cristãos que são negacionistas. Existem cristãos cientistas que falam que não existe mudança do clima. Ou que não é antropogênico, não é causado pelo homem. Então, existem diferentes visões. Eu não posso simplesmente falar que é todo mundo maluco e só eu estou certo. Eu preciso primeiro ouvir essas pessoas. E o que esse dicionário faz, ele traz essas visões. Então, isso eu acho muito legal. E aí, eu acho que o que a gente pode fazer é fazer uma análise dessas visões e questionar e criticar o que a gente achar que não faz sentido, segundo a Bíblia, segundo a ciência, e tentar chegar a algum denominador comum. Eu vou também expor um pouco do que eu acredito, mas é claro que aqui está aberto e eu estou super disposto a aprender com vocês também. Então, beleza. O primeiro artigo que eu mandei para vocês é Mudança Climática, a hipótese das variações naturais. Então, o que acontece com esse tema é que tem 2 hipóteses aí no meio cristão, né? Uma é que a mudança do clima é uma variação natural, e a outra é que é fruto do aquecimento global causado pelo homem. Então, são 2 vertentes. Essa vertente de que a mudança climática é uma variação natural, basicamente é assim, que o clima ele é variável ao longo dos últimos milhares de anos, ele tem mudado de várias formas, e o ser humano não tem
tanta influência assim como ele acha sobre o clima. Então, que ele é muito mais complexo do que só o que a gente emite de gases de efeito estufa, e que ele tem variações naturais, tem o vapor d'água, tem vários outros fatores que influenciam a mudança da temperatura, a mudança do clima. Então, nessa perspectiva, ele diz que o mundo está mudando por milhares de anos e que não há tanto assim o que a gente pode fazer. Se a gente reduzir as emissões de gás de efeito estufa, isso não vai alterar tanto assim o clima como esperado. Então essa é a visão, vamos dizer assim, negacionista que aqui nesse artigo ele apresenta, e eu achei até que ele apresenta bem, porque ele não entra, ele entra em algumas coisas que eu acho que são erradas e exageradas, mas alguns pontos eu achei até interessante que ele levantou. Eu vou falar aqui alguns deles. Mas primeiro eu vou falar um pouco da minha crítica a isso, sabe? Eu acho que a primeira coisa é a seguinte. Hoje, e eu vou apresentar isso depois, o IPCC e os cientistas, milhares de cientistas pelo mundo, afirmam que existe um aquecimento global. Esse é o primeiro ponto. Não tem como negar que o mundo está mais quente. Isso é impossível de negar. Esse artigo aqui foi escrito, acho que alguns 6 ou 7 anos atrás. Então, eu acho que ele ainda tinha uma visão do relatório 3 ou 4 do IPCC, que é o anterior. Tem que explicar para vocês o que é IPCC, né? IPCC é o painel para estudar a mudança do clima da ONU. E esse painel, ele tem sido atualizado ao longo dos anos. Então, a questão aqui é que o painel de milhares de cientistas da ONU estão dizendo que o aquecimento global é irrefutável. Existem alguns cientistas que dizem que não, e eles pegam outras análises. Hoje, 97% dos cientistas, segundo a NASA, afirmam que a mudança do clima existe um aquecimento global, e ele é antropogênico, ou seja, causado pelo homem. Então, hoje a grande maioria dos cientistas estão falando que sim, é um problema global, o mundo está se aquecendo, a gente tem os gases de efeito estufa que estão causando o efeito estufa, estão fazendo o planeta ser mais quente, mudando toda a atmosfera, mudando os oceanos, mudando a Terra, e isso é um problema que a gente tem que tratar de forma urgente. Então, a grande maioria dos cientistas fala isso, é o que eu acredito, é o que eu tenho estudado, tenho lido, mas eu queria começar trazendo esse ponto, esse contraponto. Por que eu quero começar trazendo esse contraponto? Porque é muito fácil a gente entrar nessa conversa sentando pau nessas pessoas que pensam assim, sabe? Criticando e falando mal, e sem mesmo entender o que eles estão querendo dizer. Então eu acho que eu mandar esse artigo para vocês é um esforço de tentar entender o que esse contraponto é. Um ponto que eles falam que eu acho interessante é a questão da segurança energética. Eles falam que essa mudança, esse alarmismo para uma transformação de desenvolvimento sustentável no mundo vai afetar os pobres, porque vai causar mudanças no desenvolvimento econômico dos países que vai trazer inconstâncias, instabilidades para os mais pobres. É um argumento, para mim, fraco, mas é um argumento. Ele está falando que essas mudanças necessárias para lidar com a mudança do clima vão trazer problemas para os mais vulneráveis. A minha opinião é que a própria mudança do clima vai trazer problemas para os mais vulneráveis, por isso precisa ser tratada. Mas enfim, então, fiz essa introdução falando do ponto contrário, aí agora acho que eu posso falar o que eu acredito. E até porque depois, quando a gente for entrar mais na discussão, eu vou querer saber se tem alguém aqui que pensa mais dessa forma, né? Que pensa dessa questão que é uma variação natural, que o clima está mudando, que já teve eras do gelo, e as eras do gelo já teve uma variação de temperatura enorme, então que a gente não pode dizer que agora é algo causado pelo homem, que é tão catastrófico assim. Se houver esse tipo de pensamento aqui, fiquem à vontade para falar e a gente vai debater e vai ser bem bacana. Eu imagino que a maioria aqui acredite que sim, existe um aquecimento global, existe algo que está acontecendo no planeta que é sem precedentes, que é causado pelo homem, e que é uma questão que diz quanto ao cristianismo também, é uma ética cristã de saber o que fazer diante de um problema global em que o homem está estragando com a natureza, com esses gases que estão sendo emitidos. Eu tenho uma apresentação aqui para vocês, só que pelo Microsoft Teams ou pelo Google Meet eu não consigo, deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Se eu não conseguir, talvez eu mande para você, Thiago. Você consegue compartilhar a tela? Se eu consigo aqui. Eu acho que eu consigo, peraí. Aham.
Acho que você tá mudo. Tava mudo. Eu acho que tá liberado para apresentar. Você consegue apresentar ou uma janela ou uma guia do navegador. Tá falando aqui que não tem não tenho permissão. Ô, Nani, você não consegue autorizar ele? Ou você também não tem autorização? Consigo, mas como é que faz? Acho que eu consegui. Acho que eu preciso autorizar aqui. Ah, tá. Deixa eu ver se eu consigo agora. Não. Será que eu posso mandar para você então, Carlinha? Pode ser. Tá. Devia ter pensado nisso antes. Não funciona. Bom, vou mandar aqui para você e aí você vai passando os slides para mim. Tá bom. Essa apresentação, eu estou trabalhando nela já há mais ou menos um mês. É um trabalho que eu estou fazendo. Hoje eu trabalho para uma organização que chama C40, que ela trabalha com apoio de prefeituras e cidades pelo mundo, ajudar essas cidades a fazerem seus planos climáticos e a fazerem seu desenvolvimento sustentável, seu planejamento sustentável. Eu trabalhei na cidade de Salvador, então eu estive coordenando aqui o primeiro plano de ação climática de Salvador, que foi de 2018 a 2020, o começo agora de 21. Foi uma experiência incrível. Eu tive a oportunidade também de fazer um curso com o Banco Mundial de planejador climático de cidades, então aprendi tudo sobre os gases de efeito estufa, como que eles causam, o que eles causam na atmosfera, como que a gente pode lidar com eles, como fazer inventários de gases de efeito estufa. Só que eu não sou um cientista, então para mim tem sido um baita de um desafio aprender sobre esse assunto, e eu acho que vocês devem saber mais dele do que eu. Só que eu vou compartilhar com vocês um pouco do que eu tenho visto, vamos dizer assim, na comunidade internacional. Isso que eu falei do IPCC, isso que eu tenho visto na ciência, vamos dizer assim, como um todo, como ciência global, né? Eu estou tentando te mandar aqui, Pamela, não está indo. Deixa eu ver se eu consigo mudar de alguma outra forma. Gente, desculpa esse previsto. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui de novo. É uma apresentação grande. Às vezes se mandar pelo e-mail seria mais tranquilo, não? Vou mandar pelo WeTransfer aqui, eu já faço o upload. Se não der, a gente vai conversando. Tá. Sobre o outro artigo, eu mandei 3, né? Eu não sei quantos aqui que viram, mas eu mandei esse que eu falei, que é um contraponto a essa teoria do aquecimento global. O que fala sobre o aquecimento global, que na verdade eu não achei que é um artigo tão bom assim, mas ele explica um pouco aí sobre o que está acontecendo. E um terceiro que é sobre mordomia. É interessante isso porque o Thiago falou sobre mordomia, né, e sobre mudar esse conceito e ampliar esse conceito de mordomia para um conceito de pacto, né, na apresentação que ele fez. Mas eu queria trazer esse texto que eu achei muito interessante para vocês. A gente pode, enquanto eu faço aqui o upload, a gente pode falar sobre ele. Vocês estão com ele aí? Vocês receberam esse texto? Sim, sim. Tá. Eu não sei se todo mundo do grupo recebeu. Quer que envie de volta? Do grupo? Se vocês tiverem algum grupo de WhatsApp aí que vocês têm, acho que é legal, vocês podem acompanhar o texto enquanto eu vou falando. Sim, sim, é porque eu tinha mandado. Só se alguém tiver entrado depois e não quiser que mande de novo, eu posso mandar lá. Eu acho que a Pamela mandou hoje cedo. Não foi? Eu vi que ela tinha mandado. Sim. Acho que não entrou ninguém depois, não. Tá. Eu mandei pra Pamela, eu tenho que mandar pra... Pronto. Peraí, gente, que eu tô... Pronto. Carlinhos, mandei para você, viu, no teu e-mail. Enquanto isso, eu vou falar aqui sobre alguns pontos. E é interessante que esse texto sobre stewardship, né, que é mordomia, ele foi um norte para mim por muitos anos. E eu acho que hoje eu trago ele aqui até com um olhar mais crítico, sobre até o que o Thiago falou. Eu acho interessante isso. Porque aqui está falando assim, essa parte que está grifado, fala assim, que o
um pouquinho antes, né? A habilidade para desenvolver e desfrutar dos recursos da terra são algo único, é algo único para os seres humanos, que não é compartilhado nem com animais e nem com anjos. Ou seja, o homem tem essa capacidade de criar algo em cima da matéria-prima ou do recurso natural e desfrutar disso de uma forma que é único a ele. E aí o argumento aqui desse texto na Bíblia de Estudos, da ESV, é assim, portanto, então o desejo nato do ser humano de desenvolver recursos, produzir bens para os próprios seres humanos não deve ser descartado como algo pecaminoso ou algo ganancioso, mas é um aspecto essencial de como Deus criou os seres humanos para agirem, funcionarem e viverem na Terra. Então, o que ele está falando aqui é que, na verdade, a gente tem sim o direito e a responsabilidade, mas principalmente o direito de usar recursos para o que a gente quiser, basicamente, que traga desenvolvimento e progresso, né? E aí depois ele vem e fala que, por causa da queda, aqui mais para o fim, no último parágrafo, a criação foi sujeita à futilidade, de tal forma que a natureza agora tem inundações, tem incêndios, tem tempestades, insetos que podem destruir, tem vários problemas. E aí fala aqui que a mordomia envolve uns passos ativos para tratar de domínio sobre esses fatores, com um pensamento que seja que considere os recursos humanos, com gratidão a Deus e de acordo com suas leis morais. Então aqui ele já fala um pouco mais do que o Tiago estava falando na palestra sobre que temos um pacto, que Deus fez um pacto conosco de preservar tudo isso e de trazer vida aqui para a Terra, que ele está falando que essa dominação é dominação sobre os fatores maus que causam mal para a criação, né? E não uma dominação para fazer o que a gente quiser com ele. Só que, para mim, isso aqui deixa entender um pouco essa visão de prosperidade, né? Essa visão de progresso, então de usar a natureza, usar o bem-estar para trazer progresso, para trazer desenvolvimento. Esse é um debate que eu acho que a gente pode trazer depois que eu fizer essa breve apresentação aqui, que por exemplo, a usina de Belo Monte. A usina de Belo Monte foi uma catástrofe ambiental, que foi um problema seríssimo para a região, para os povos indígenas, para o ecossistema local, mas trouxe energia para toda uma região norte, esse argumento de desenvolvimento para acabar com a pobreza, ao custo de algo um pouquinho mais abusivo com a natureza. Tem na China também, a China faz muito isso, agora menos, mas essas transposições de rios, né, para trazer água para comunidades. Então, assim, realmente, literalmente, mexer no planeta com uma desculpa de progresso, desenvolvimento e bem-estar. Quanto que a gente pode fazer isso? Essa é a pergunta. Se eu estou com fome, eu vou lá e pego uma maçã da árvore. Ou seja, a árvore serve a mim, né? Eu sou o senhor da árvore porque eu me alimento do que ela traz de fruto. Mas se eu usar isso para um nível mais amplo, uma escala mais global, então eu posso fazer o que eu quiser com qualquer recurso, porque ele serve a mim, né? O homem está no centro, o homem é a autoridade suprema sobre a criação, ou seja, ele pode usufruir do que ele quiser. Então esse é o questionamento que eu faço de um ponto de vista cristão, porque eu não acho que deve ser assim, né? Eu acho que a nossa perspectiva como cristãos não deve ser predatória. Infelizmente, hoje, a maioria dos cristãos pensam que, sim, o homem pode usufruir do que ele quiser e da forma que ele quiser, porque Deus fez tudo para nosso bem-estar, né? Então é uma visão bem antropocêntrica. Deixa eu só pegar um gancho que você falou, Matheus. Esse negócio é muito interessante, é um debate que realmente é um debate grande, né, e ajuda a gente a parar a pensar em casos extremos, assim, que, opa, pera lá, e agora? E é por isso que eu tenho lido muita coisa e tenho visto que é um caminho interessante, e eu vou tentar trazer isso na palestra que eu vou dar daqui a um mês que vem, né, que vai ter aqui no grupo da jornada, para a gente fechar, né, esses temas que a gente está discutindo esse semestre e tal, que é o caminho de como construir uma ética cristã, né, sobre isso, e como que a gente age frente a esses dilemas.
E aí existem formas diferentes, né? Tem aquela ética que busca qual que é a ação correta que eu devo ter, né, diante de alguma coisa, né? E, enfim, essa ação correta, isso eu acho que é o tratado na deontologia, é um caminho da ética que trata sobre como eu vou agir buscando a ação correta. Não importa o resultado necessariamente, mas eu preciso agir da forma correta. Mas ela tem dificuldades. Assim, ela ajuda a ter resposta, mas ela não dá toda a resposta. E aí tem um outro caminho da ética, quem estuda a ética, né? Que é o caminho, eles chamam de consequencialista, alguma coisa assim, que você pensa no resultado. E aí esse outra vertente da ética fala, não, a gente tem meios diferentes, mas o que importa é que o resultado seja bom, ou para o bem comum, algo assim, né? Então, se o resultado vai trazer o bem, o meio não é tão importante assim, não é o mais importante. Então é quase o contrário da outra, né? Mas aí parece que a gente tem duas vias. Aí uma coisa que tem surgido nos últimos anos, tem ressurgido, né, na verdade, é um foco numa terceira via, que é a via da ética das virtudes, que vai ajudar, talvez, a balizar essas outras vias, entendeu? Aí a ética das virtudes, ela vai mostrar como que a gente constrói essas respostas de forma mais profunda em valores, em princípios que a gente pode entender como construir isso, e isso tem a ver mais com a construção do caráter individual da pessoa, né? Como que a gente age e como que a gente constrói um caráter baseado em virtudes e um caráter excelente que vai resultar em ações corretas, né, perante esses dilemas que a gente vê. Enfim, isso aí é só para ajudar a pensar em como que a gente busca na ética respostas para essas coisas que são difíceis, né? Ou a gente pegar essas vias possíveis para a gente ir construindo respostas melhores. Sim, até porque aqui todos são conhecedores de alguma forma do assunto. Quem não é, ele esbarra nessa parte ética, ele nem avança nisso. Porque ele fala, não, Deus deu a natureza para a gente usufruir, então, assim, faz parte, a gente está evoluindo como ser humano, e acaba aí, né, ou ele pensa assim, eu não estou destruindo nenhuma árvore, então, assim, né, e aí a discussão da ética, ela é muito importante, porque a gente precisa repensar como que a gente, até mesmo a questão do individual dentro do coletivo. É muito pequena, muita gente fala isso para mim, é muito pouco que eu posso fazer para acabar com a mudança do clima. Então, por que eu vou lá reciclar meu lixo? Porque isso não vai fazer impacto nenhum no todo. Então, aí acaba que também a gente perde muito, porque a gente tem uma ótica muito individualista, né, do assunto. A nossa ética é muito individual, e a gente tem que ter uma ética coletiva, como corpo, como reino de Deus, para aí a gente ter uma mente transformada e conseguir trazer mais efeito. Então, acho que é muito importante esse debate mesmo. Se alguém quiser comentar alguma coisa antes de a gente entrar aqui na parte mais científica, fique à vontade aí. Daí a gente pode voltar depois no final para esse debate da questão do progresso e do clima, e também falar da questão antropogênica que eu expus no começo, se é antropogênico ou não, e o debate com o negacionismo. Eu acho que tem duas faces, né, nesse debate, né, de interferência no ambiente, né? Além da questão ética, né, do utilitarismo, né, enfim, das abordagens a como lidar com o meio ambiente, a gente não tem conhecimento de como a ecologia funciona de verdade, né? Quais são as consequências de alterar o meio ambiente. E a segunda coisa é justamente isso, né? Pensar se essas consequências fazem sentido, né? Então, são só duas faces que eu quero salientar aí da questão, né? Alexandre, esse ponto é importante, porque uma das críticas dos negacionistas a todo esse movimento da mudança do clima é que a gente ainda não sabe qual que é a consequência de tudo isso, de fato, para a humanidade. Logo, eles falam que é um alarmismo exagerado, né? E assim, eu trabalhei aqui fazendo com alguns modelos usando ferramentas para fazer modelos, análises climáticas para o futuro. E, de fato, modelos não são perfeitos. Não sei se alguém aqui já trabalhou com isso, mas modelo de precipitação, sim, você tem estimativas, você tem ideias, mas que são muito alteradas de acordo com o que você coloca lá nos fatores da plataforma que você está usando, né? Então, por exemplo, aqui em Salvador, a gente fez o índice de risco climático.
E aí a gente contratou uma consultoria que fez o trabalho lá com o formato deles, que eles tinham lá, com a plataforma que eles tinham. E aí deu aqui que, na verdade, ao longo dos anos ia ficar mais seco, porque estava com uma tendência de reduzir precipitação. Só que o problema disso é que esse modelo não condiz exatamente com a realidade de que, sim, de fato está diminuindo a precipitação total até o fim do ano, mas está aumentando a precipitação extrema em alguns períodos, ou seja, na verdade isso vai causar mais inundações e vai causar mais eventos climáticos extremos. E aí um mapa que mostra mais seco dá a entender então que não vai ter tanto problema de inundação, por exemplo. Então o modelo ele é falho, o modelo ele não é perfeito, mas eu acho que por isso que é preciso melhorar sempre os modelos e a ciência tem que estar sempre evoluindo para a gente conseguir ter mais argumentos. E dos últimos 5 anos para agora, os argumentos melhoraram muito, muito. Então, eu vou apresentar aqui para vocês a base científica da crise climática, ou da mudança climática. Esse texto aqui, ele é muito baseado no último relatório do IPCC, que é o painel intergovernamental das mudanças do clima da ONU, em que eles explicam o que está acontecendo com o planeta. E aqui são milhares de cientistas pelo mundo dizendo, com dados, o que está acontecendo. Então, pode ir passando, são vários slides, mas a gente vai passar rapidinho, porque senão não vai dar tempo de apresentar tudo. Basicamente, são 4... Matheus, só uma coisinha. Eu fiquei muito impressionado com os argumentos da variação natural, porque eu não sou da área, eu não entendo muito bem. Então, eu queria que você, pelo menos, fizesse essa impressão, né, de que existe alguma realidade nos argumentos pró... Ah, sim, pode deixar, porque essa parte é mais fácil para mim do que entender o que o negacionista fala. Legal. É isso que eu vou fazer aqui. Eu vou mostrar quais são os argumentos de uma forma bem clara, em 4 pontos, o que é falado pela ciência hoje para dizer o porquê que existe aquecimento global. Então, são 4 pontos. Grande maioria dos cientistas, são dezenas de milhares de cientistas que se juntaram aqui para escrever esse relatório, e eles falam 4 pontos. Que a mudança do clima é sem precedentes, é antropogênica, é extrema e é irreversível. Irreversível, aí depois eu explico o que eu quero dizer com isso. Estou vendo o comentário aqui do Matheus, que mesmo que a gente não tenha certeza 100%, a gente sabe o que está acontecendo e as coisas já estão mudando. E, de fato, a gente tem muitas evidências hoje no mundo. Então, vamos ver por que é sem precedentes. A gente está destruindo o nosso planeta, né? Isso é visível, dá para você ver com vários exemplos, por exemplo, corais, né? Você tem hoje quase metade dos corais do mundo já estão sendo destruídos e é possível que as gerações futuras nunca mais vejam e nem exista mais corais no mundo. Então existem espécies que estão sendo extintas e isso não tem como se negar, né? O próximo slide mostra aí esse primeiro gráfico que diz é uma projeção reconstruída do passado e a temperatura observada de 1850 até hoje. Então esse gráfico ele revela que a mudança global de temperatura hoje nunca foi vista nos últimos milhares de anos, pelo menos 2.000 anos. Nunca houve um clima tão quente como hoje, que já está passando aí de 1 grau Celsius. 1 grau Celsius muda muito o ecossistema da Terra, até porque nos últimos milhares de anos isso nunca aconteceu. O que é o argumento contrário é que nas eras do gelo houve uma variação muito grande, porque aí o gelo derreteu, foi todo um processo de centenas de milhares de anos atrás que aconteceu, que houve sim um aquecimento global natural. Aí o que as pessoas falam, que eu acho que é um argumento muito forte, veio a era do gelo, passou a era do gelo e os corais continuaram. Agora que os corais estão sumindo. Ou seja, hoje está acontecendo um fenômeno que é sem precedentes, que nunca aconteceu antes e que a gente não sabe como lidar. Pode pôr o próximo. Então, esse é o gráfico da mudança de temperatura nos últimos anos, né, como tem evoluído desde a década de 70. Isso aqui são diferentes medidores da NASA, da Berkeley, diferentes medidores. E aí, se a gente faz essa análise dos últimos 140 anos, essa última década tem os 7 anos, os últimos 7 anos são os 7 anos mais quentes já registrados na história, desde 2014. Isso é muito assustador, porque a gente nunca viu o planeta tão quente
de forma consecutiva como agora. Por exemplo, a Ásia e a Europa tiveram suas temperaturas mais quentes em toda a sua história já registrada no ano de 2020. A América do Sul foi a segunda mais quente e a África a quarta mais quente. E aí é claro que não é apenas a Terra que sofre, é o oceano, porque o oceano ele absorve 90% do calor extra que tem. Então, existe uma mudança de ecossistema tanto na Terra quanto no oceano, por causa desse calor. E aí, é claro que o calor afeta de várias formas, por exemplo, o derretimento das geleiras e o aumento do nível do mar. Então, isso aqui é uma outra análise, uma evidência muito clara de algo sem precedentes, que é o aumento do nível do mar. O mar, ele aumentou 21 centímetros desde 1900, que é um aumento que também nunca foi visto antes na Terra. Então, a gente nunca teve um mar tão alto como hoje. 21 centímetros parece pouco, mas isso está trazendo um problema para ilhas, né, e para cidades costeiras, que se continuar nessa taxa de crescimento, em 20, 30 anos, elas vão simplesmente desaparecer. Kiribati, Tuvalu, são nomes de algumas ilhas no Pacífico que vão desaparecer. E a gente conhece mais Veneza, né, porque Veneza aparece na mídia, Veneza que está se submergindo, mas isso é um fenômeno que está acontecendo por causa do aquecimento global, que é sem precedentes na história, a gente não sabe o que fazer com ele. Então, hoje já existem muitas projeções para ver o que fazer com o aumento do nível do mar, como proteger as cidades costeiras. Eu fui para Roterdã, na Holanda, levei uma delegação brasileira para lá, e lá Roterdã é uma cidade abaixo de zero. Então é uma cidade que se não tiver uma boa proteção ao aumento do nível do mar, ela vai ser totalmente submersa. Ela já teria sido. Então os holandeses eles são muito bons nessa história de criar infraestruturas no mar que façam esse nivelamento da água, né? E eles conseguem controlar o quanto de água que entra, quanto que sai ali no porto deles. Então isso ajuda eles a lidarem, adaptarem essa mudança do clima. Mas é uma realidade que outras cidades mais pobres não conseguem lidar ainda. Então, só para fazer um comentário aqui, hoje o que está acontecendo? Muitos países e cidades estão fazendo planos de adaptação à mudança do clima. O que é um plano de adaptação? É o que a cidade ou o governo pode fazer para lidar com essa mudança. Então, como que ele vai lidar com o aumento do nível do mar? Ele vai, por exemplo, o que estão fazendo é colocar barreiras, né? Barreiras de areia, por exemplo, para não entrar mais água, ou eles estão fazendo reservatórios de água para impedir que a água inunde a cidade, ou estão mudando o solo, né? Em vez de ser asfalto, estão fazendo uns solos mais permeáveis, soluções baseadas em natureza, como mais grama, porque a grama ela permeia mais a água e impede que tenha inundações. Então, tem várias ideias que estão sendo pensadas de adaptação para lidar com esse problema, que é um problema sem precedentes. Então esse é o primeiro argumento. E para mim esse é um argumento assim, é muito difícil de você refutar, porque a evidência está aí. É um problema que os países e as cidades estão tendo que lidar. Aumento de temperatura, mudança do nível do mar, derretimento das geleiras, acidificação dos oceanos, está mudando e a gente está vendo essa mudança visível na nossa frente. Então o que fazer diante disso é um grande ponto, não é o que está acontecendo, se está de fato ou não acontecendo a mudança do clima, porque para mim é muito evidente. Beleza, vamos para o próximo, que é antropogênico. Isso aqui é uma frase do Elon Musk, né, do Tesla, uma frase muito interessante. Ele está falando, a gente está fazendo o experimento mais perigoso na história, que é ver quanto de gás carbônico que a gente consegue jogar na atmosfera sem ter uma catástrofe ambiental. E é um pouco disso mesmo, a gente não sabe o que isso vai causar, mas a gente já está vendo o que isso está causando hoje. Então, ainda que as projeções sejam muito grandes ou pequenas, hoje já está causando um mal enorme. Então, a gente precisa fazer algo quanto a isso. Então, para explicar o porquê que é antropogênico, pode colocar o próximo slide. Então, o IPCC, que nem eu falei, já tem 97% de consenso de que esse aquecimento global que eu falei é sim causado pelo homem. Se não tivesse a influência dos gases de efeito estufa na atmosfera, que estão sendo lançados, a linha do aquecimento seria essa verdinha azul aqui, que é a temperatura simulada apenas com as variações naturais. Com as variações do que o homem traz, ou seja, das emissões
que vão para a atmosfera, essa é a linha do aumento da temperatura. Então, esse é um gráfico que mostra aqui claramente a causa antropogênica, ou seja, causada pelo homem da mudança do clima. Gente, qualquer dúvida pode me interromper. Eu sei que é bastante gráfico, conteúdo, é bem denso isso, mas é porque eu não quis só colocar informação sem colocar os gráficos, para vocês não acharem que eu não estou inventando, entendeu? E aqui mostra, né, a concentração de CO2 na atmosfera, que é esse vermelhinho, e a linha que é a temperatura, ou seja, é uma correlação perfeita, né? Ainda que fale que não é causado, é impossível de se negar que existe uma correlação. Porque enquanto aumenta o CO2, aumenta a temperatura. É o famoso efeito estufa. E por fim, quanto a essa questão do antropogênico, o CO2 na atmosfera aumentou 48%, é o nível mais alto que já foi registrado na história. Então, da mesma forma que é sem precedentes o calor, é sem precedentes o CO2 emitido na atmosfera. E quando eu falo de CO2, não é só o gás carbônico, é uma forma de dizer gás de efeito estufa, até hoje é usado o termo CO2 equivalente, né, que são os gases que causam. Então, são vários, né, mas a maioria deles, os principais, é CO2, o gás metano e óxido nitroso. São os 3 principais causadores do efeito estufa. E eles estão no nível mais alto que já houve na história, que é do site da NASA. Então vamos para o terceiro ponto, que é... tem esse último, que aqui também revela o que então que o homem está fazendo para emitir esses gases na atmosfera, né? São várias coisas. A principal delas é energia, ou seja, a queima de combustíveis fósseis para trazer energia. Pode ser energia para o transporte, né, para a gasolina, para o carro, pode ser energia para a indústria, pode ser energia para ar-condicionado ou para aquecedor, enfim, todo tipo de energia que precisa de queima de combustível, ou também a questão da pecuária, a queima aqui no Brasil, desmatamento é muito forte, porque você está queimando, você está derrubando as árvores, está tirando essa possibilidade de captar, né, o CO2, e você também está queimando, né, e essa queima causa também mais CO2. Enfim, são vários os fatores, mas esses são os principais gerados pelo homem. Então isso aqui já dá uma noção do que a gente está fazendo no planeta Terra para causar esse problema. É isso aqui. Esse gráfico mostra o que a gente está fazendo e o que tem que diminuir para parar de aquecer o planeta. Então, por isso que hoje também existem muitos planos de mitigação de gases de efeito estufa, que é você diminuir o tanto que você emite gases de efeito estufa. Então, por exemplo, você ter ônibus elétricos, que aí você não vai ter um ônibus a gasolina, ou você ter energia eólica, porque aí você não vai ter energia baseada em petróleo. Aí começa toda essa questão do desenvolvimento verde, que o desenvolvimento verde ele vai ajudar a mitigar, ou seja, diminuir as emissões lançadas na atmosfera. Tá claro isso? Eu não sei, acho que tem algumas pessoas que sabem bastante, outras que sabem menos, então eu vou tentar não ir tão rápido também, porque senão... Vocês me avisam aí, gente, se eu estiver indo muito rápido. E aí esse é o ponto que existe esse conflito entre os negacionistas e as pessoas que veem essa questão climática, que são a maioria. Muitos negacionistas falam que essa história de que a mudança climática está trazendo mais eventos extremos é mentira, que isso é só cíclico da natureza. Terremotos, furacões, isso é algo cíclico. Então hoje já existem vários estudos que mostram que sim, existe uma relação entre a mudança climática, o aquecimento global e o aumento de eventos climáticos extremos. Pode passar o próximo para mostrar esse gráfico. Esse gráfico aqui revela a mudança, a quantidade de eventos catastróficos geofísicos, meteorológicos, hidrológicos e climatológicos ao longo dos últimos 40 anos, ou seja, todos eles estão aumentando, principalmente hidrológico, que é o azulzinho. Então, hoje você tem 4 vezes mais eventos hidrológicos do que você tinha na década de 80. O que são eventos hidrológicos? Enchentes, inundações, deslizamento de terra, principalmente causados por precipitações extremas. Então, chuva, muita chuva. Ou inundação de oceano, né, elevação do nível do mar, ou elevação de rios. Então, eu não sei onde vocês vivem. Eu morava em São Paulo antes, né, e estava sempre transbordando lá o Pinheiros,
Estava sempre uma questão que aí também pode ser confundido com gestão, né? A gestão do rio, mas também tem relação com chuvas extremas, o aumento da chuva extrema, aumentando o nível ou do mar ou do rio, causando inundação. Então você tem aí uma correlação também entre eventos climáticos extremos e o aquecimento global. Enfim, dá para ir longe aqui nesse assunto, mas vou passar para os próximos aqui para fazer só essa pincelada para a gente poder conversar. Então, Matheus, Oi. Ali no gráfico mostra que existe um aumento de eventos geológicos também, Sim, né? também. Tá. Também. Eles não estariam correlacionados com o dióxido de carbono na atmosfera, o equivalente, né? Isso é independente disso, né? Esse aqui, os geofísicos, né? O terremoto, o tsunami, erupções vulcânicas, esse aqui é o que menos alterou, né? Você vê que ele fica quase igual. Então, realmente, não existe é o vermelhinho, né? O vermelhinho começa aqui e termina quase na mesma linha. Claro, existe vários cientistas estudando essa relação. Porque quando você afeta um ecossistema, você afeta todo ele, né? Por exemplo, quando você... É muito forte, eu falei isso na apresentação, a acidificação do oceano, né? O oceano está 30% mais ácido do que alguns anos atrás. Então, é muita energia que ele está absorvendo. E aí isso muda todo o ecossistema marinho. Se muda o ecossistema marinho, acaba mudando todo o ecossistema terreno que depende do marinho. E aí vai influenciando um ao outro. Então, ao mesmo tempo que é muito difícil você fazer uma relação direta entre o geofísico, que é o terremoto em si, o tsunami, e a mudança do clima, também é muito difícil de você falar que não existe nenhuma influência, porque você não sabe, a gente ainda está descobrindo quais são os efeitos dessas alterações do ecossistema. Mas o que é evidente hoje é que os hidrológicos são os mais que têm mais impacto, né, no ciclo da precipitação, que está mudando muito, e meteorológicos e climatológicos, que é as secas, os incêndios. Teve os incêndios na Austrália agora, que foram históricos, incêndios na Califórnia, históricos, nunca houve igual. Secas, hoje a gente está passando pela pior seca no Brasil em 90 anos. Então são eventos que estão acontecendo de forma extrema e mais regular, só que não tanto como o hidrológico. Mas existe alguma relação aí, acho que esse é o ponto. Deixa eu só comentar. Desculpa, Thiago, pode falar. Não, pode falar, Alexandre. Tá. Existe alguma correlação entre, por exemplo, a erupção vulcânica e os outros eventos meteorológicos, hidrológicos, climatológicos? Cara, eu não sei dizer. Eu sei que existem cientistas fazendo essa análise, mas eu não sei dar uma afirmativa. Precisaria estudar isso aí. Tá. Não sei se alguém aqui sabe. Então, relação não existe. Eu acho que é justamente por isso que esse gráfico está colocando esses 4 tipos de eventos, para mostrar que os eventos geofísicos, eles têm uma variação. Mas os eventos hidrológicos e climatológicos, eles tiveram uma variação mais extrema, principalmente os hidrológicos. Então, eu acho que ele colocou os geofísicos meio que para fazer essa comparação, porque, olha, se os eventos climatológicos tivessem sido só por flutuações naturais, eles estariam junto com os geofísicos, por exemplo. Como é que você justifica, né? E eles estão mostrando que não, olha, os climatológicos, eles não estão juntos com os geofísicos, eles estão separados, eles têm um aumento aí 4 vezes maior do que os geofísicos, mostrando que tem alguma coisa a mais que influencia nos eventos das catástrofes mundiais, né, que não atinge os eventos geofísicos, mas atinge os climatológicos. Então, que fator seria esse? É justamente o fator humano. O fator humano, ele não tem essa influência sobre os geofísicos, mas tem sobre os climatológicos. É isso aí. Obrigado, Thiago. Só que mesmo assim, Thiago, eu tenho visto pessoas fazendo essas relações, cara, principalmente de tsunami. Eles estão fazendo o link de como que o aquecimento causa mais tsunami. Não, sim, e aí eu acho que tem em alguma escala. Em alguma escala vai ter, talvez tenha, sim. Beleza, então vamos passando aí. Obrigado por apresentar esse tema do paleoclima. O IPCC ele não fala tanto disso, acho que até para... ele traz esse argumento de que é sem precedentes desde os últimos 3.000 anos. Tal. Ele considera um contexto um pouco mais próximo, né? E é muito interessante você pensar nessa comparação com os tempos anteriores, né? Mas acho que você pode usar isso e pode também nem usar isso e, de qualquer forma, também ser
igualmente forte o argumento, né? Porque dos últimos 3 mil anos para cá, você não viu, então você não consegue ter um registro observado, né? Você pode ter projeções, mas você não tem um registro observado. Então, a gente também não sabe o que fazer com esse assunto, né? Obrigado, bom demais essa contribuição. Vamos seguir, então, para o próximo aí. Falando um pouco mais, aqui mais da minha área de desenvolvimento, que eu tenho trabalhado, 1,47 bilhões de pessoas são diretamente expostas a eventos, por exemplo, de inundações severas. Isso é 1/4 do mundo. Então, um quarto do mundo está passando por questões sérias de inundação. E 89% dessas pessoas vivem em países pobres ou médios. Então, o impacto desses eventos extremos é principalmente para esse povo aí. O Brasil até não está tanto, porque esse aqui é especificamente inundação. Inundação é muito forte lá no Sudeste Asiático, né? Na Índia, o Sudeste Asiático sofre demais, porque tem todos uns fenômenos climáticos ali que acontecem, né? Os tifões que acontecem ali naquela região. Então, elas são muito, muito, muito sensíveis a essas mudanças. Então, quando a gente fala de aumentar alguns centímetros, se afeta uma população de 1/4 do planeta, você está afetando. Basicamente é isso, com a questão da inundação. Pode passar aí para o próximo. Ou esse aqui. Esse gráfico aqui é bem interessante. Comparado a 1850, 1900, quando começou essas medições, que é o que o Alexandre estava falando de 150 anos atrás, um pouco mais no caso, hoje a gente tem 4,8 vezes mais possibilidade de acontecer um evento de calor extremo, que acontecia antes a cada 50 anos, hoje acontece 4,8 vezes mais frequente do que a cada 50 anos. Está acontecendo muito mais frequentemente. Isso agora. E aí aqui do lado você vai ter as projeções. Se for aquecendo o planeta, você vai ter cada vez mais esses eventos climáticos, esses eventos de ondas de calor extremos. Esses eventos de onda de calor, a gente não fala muito deles aqui no Brasil, mas lá na Europa isso é um problema seríssimo. São milhares de pessoas morrendo por causa das ondas de calor em Paris, em Londres, em grandes cidades. Então, principalmente os mais idosos. Então, esse é um problema muito sério em alguns países, principalmente do hemisfério norte. E aí a questão de ser irreversível, né? Essa é uma palavra, eu coloquei até aí por séculos, porque essa é uma palavra forte, né? É muito forte você falar que algo é irreversível. Mas vamos mostrar aí, pode passar para a gente falar sobre um pouco disso. Primeiro sobre o CO2, né? O CO2 ele fica de 300 a 1000 anos na atmosfera. Isso é a NASA que diz. Tem gente que fala que é 100 e poucos, cada um fala uma coisa, mas a NASA diz 300 a 1000 anos. Difícil de você prever, mas aqui é muito tempo. Ou seja, os gases que a gente está emitindo hoje vão ficar por centenas de anos na atmosfera, ou seja, esse aquecimento global que a gente está causando hoje, mesmo que a gente parasse de emitir gases agora, imediatamente, ia continuar causando um aquecimento por muitos anos ainda, porque ele vai continuar na atmosfera. Os gases mais danosos são o metano e o óxido nitroso, só que eles ficam menos tempo na atmosfera. O CO2 é o que mais tempo fica. Então, é um problema seríssimo, porque se você vai projetando aqui, como está nesse gráfico, as projeções são de um aumento de temperatura aqui, chega até 2,5, 3 graus Celsius. Por quê? Porque a gente está jogando na atmosfera, vai estar jogando mais CO2 em cima do que já está lá, né? E aí acaba que vai potencializar ainda mais o CO2 na atmosfera e ainda mais o calor. Então as projeções, elas são assustadoras, bem assustadoras. Se a gente chegar a 2 graus Celsius, as mudanças no planeta já são, por exemplo, 99% dos corais são extintos, com 2 graus Celsius no planeta. Com 2 graus Celsius, é isso que o PCC fala, que é uma mudança, assim, drástica. E a previsão hoje é de chegar a 2 graus Celsius em 2040, possivelmente até 2030. Então, por isso que os grandes líderes hoje estão dizendo que essa é a década
que a gente tem para reverter esse processo. Passada essa década de 2020 até 2030, vai ser muito complicado, porque aí você vai estar só acumulando em cima do que já foi feito. Como eu falei do oceano, algumas questões que são irreversíveis, né, como a coral bleaching, né, que é quando o coral fica branco, é a morte mesmo do coral, ele deixa de ter vida, ou, por exemplo, a extinção da vida marinha e de outras vidas, né? Isso é uma coisa irreversível, você está acabando com espécies marinhas, ou espécies de insetos, e isso acabando não tem volta. É uma espécie criada por Deus aí que vai para a inexistência. Então, eu acho que o tema, que nem eu falei na apresentação que eu fiz para o ABC2, que o tema do oceano é muito sério. Hoje você tem muita gente estudando o oceano, porque a vida depende muito do oceano, né? Eu vou passar rapidinho aqui adiante. A perda do gelo, né? A perda das geleiras. Ao longo dos anos, é visível. Então, isso é algo também irreversível, porque a formação de geleira não é uma coisa que é só ficar frio que forma, né? São geleiras que são camadas bem densas que estão sendo aquecidas, estão sendo derretidas e não tem volta. Não tem volta. Aí você tem também o fenômeno do permafrost, que são camadas de terra que são congeladas, que estão descongelando e estão liberando também CO2, porque você tem CO2 que fica restrito na Terra. Então você tem um fenômeno que está acontecendo aí que é complexo, que é das geleiras que estão derretendo, e além de tudo isso que eu falei, também causa um impacto para 1,9 bilhões de pessoas no mundo que dependem das geleiras para beber água. Geleiras do Himalaia, geleiras dos Andes, tem muita gente vivendo dessa água, e aí quando essas geleiras derretem, desaparecem, no longo prazo você vai perder essa fonte de água potável para bilhões de pessoas. E aí, assim, só para fechar essa apresentação, o que pode ser feito? O que tem sido feito sobre a mudança do clima, sobre o aquecimento global? Então são dois principais pontos. Limitar o aquecimento a 1,5 graus Celsius, não deixar ele subir mais do que isso, e se subir tem que ser no máximo 2 graus, porque se passar de 2 graus complicou para o planeta Terra. E o outro, para que isso seja feito, é se comprometer a ter emissões zero de carbono, se possível até 2050. Então esses são os dois pontos que a comunidade internacional tem discutido para fazer quanto ao tema do aquecimento global. Quanto a limitar, pode passar para o próximo, a 1,5 graus, eu já falei disso, a projeção em 2040 chegar a 1,5 graus, pode passar para o próximo. E aí essas que são as mudanças que eu falei que aconteceriam se você tiver uma mudança de 1,5 graus para 2 graus de aquecimento global. Você tem algumas coisas que vão acontecer. Por exemplo, 37% da população global vai estar exposta a ondas de calor extremas. Então, uma temperatura extrema. Então, mais de 1/3 do mundo. Isso aumenta muito com 2 graus Celsius de aquecimento global. Você teria 7% de redução de produção agrícola. Você pensa em todos os agricultores perderiam muito por causa do que também é chamado de desertificação, né, ou da perda da produtividade do solo, por causa também do aquecimento global e também o aquecimento que causa isso, né, também de certa forma. Pode ser também a gestão do solo, mas também o aquecimento causa isso. As queimadas também, enfim, são vários fatores. Mas aí a projeção é de 7% de redução em produtividade. 99% de corais desapareceriam, 3 milhões de toneladas a menos de pescaria marinha por ano. Então você tem um impacto enorme aqui, elevação do nível do mar, derretimento de geleiras, espécies de plantas que vão desaparecer, espécies de insetos, ecossistemas que vão mudar de bioma. Então, hoje você tem o maior climatologista do Brasil, o Carlos Nobre, ele fala muito disso, né, da savanização da Amazônia, que se a temperatura atingir 2 graus, passar disso, é bem possível que a Amazônia vire um semiárido da vida, que perca completamente o bioma de floresta tropical. Então, meio grau, 1 grau, faz uma diferença enorme no impacto no planeta.
beleza, pode passar, é uma mudança muito grande, vai afetar muito mais gente. E aí, esse compromisso a zero emissões, que é o que os países estão assinando, que é o Acordo de Paris. Para quem não sabe, foi um acordo internacional feito por 196 países, dizendo, olha, nós vamos reduzir as nossas emissões para zero, porque a gente entendeu que esse é um problema sério, e que se continuar nesse ritmo, a gente vai ter o risco aí da extinção em massa do ser humano, do planeta Terra. Então, o Acordo de Paris aconteceu, quase todos os países assinaram, com exceção de Estados Unidos e China, que são os maiores emissores. Por que eles não quiseram? Porque se eles assinassem, eles iam ter que mudar muito dramaticamente aí a indústria deles, a economia deles. Agora, os Estados Unidos com o Joe Biden voltou, porque o Trump saiu, né, e o Biden voltou, e a China também assinou. Então, gente, Estados Unidos e China são signatários do Acordo de Paris agora e estão fazendo medidas. A China falou que quer se tornar zero carbono até 2060. A China, gente, a China é o maior país, maior economia aí bombando, e eles estão dispostos, vamos dizer assim, a se tornar zero carbono, porque eles estão vendo que não é só o planeta Terra e os ursos polares que vão sofrer, é eles mesmos, nós mesmos, tem risco de extinção. Então, hoje, essa tem sido a solução dos governos, mas, como vou mostrar no próximo slide, ainda, pode passar para o próximo, cada país tem as suas metas, esse aqui é o meu último slide. Então, hoje, nenhum país está de acordo com o que precisa fazer para chegar a zero emissões até 2050, nenhum país. O que isso quer dizer? Que ninguém está conseguindo ainda reduzir as emissões para conseguir diminuir o aquecimento global, para conseguir tirar essa tendência de chegar até 2040 com pelo menos 1,5 graus. Então, essa é a situação do nosso planeta. Acho que é isso aí. Pode fechar a apresentação. Acho que eu já falei bastante aqui. Quero ouvir um pouco vocês. Eu apresentei aqui vários argumentos, principalmente esses 4, que é antropogênico, sem precedentes, irreversível de várias formas e extremo. E aí, diante de tudo isso, nós temos os governos, né, que são quem estão tomando ação diante disso, que estão completamente aquém do que deveriam. E, agora que pode ser o nosso tema de discussão, nós temos uma igreja que também está completamente aquém do diálogo, da relevância do assunto e da dramaticidade dele, né? Como eu falei no começo, muita gente fala, não, isso não é nada não, isso aí é só um ciclo natural que acontece no clima, que foi os argumentos que eu trouxe no começo. Quando você acaba uma apresentação dessa, você fala, pô, não é possível, cara, não é possível que tem gente falando isso. Então, eu acho que é isso que eu quero trazer hoje para debate, porque o nosso dia a dia vai ser discutir com essas pessoas. E aí a gente tem que saber quais argumentos que a gente tem, como que a gente vai conversar com essas pessoas, principalmente cristãos, para conseguir trazer mais esse tema ao centro aí do debate, porque é um tema muito importante para o nosso mundo hoje. É isso aí, Thiago. Então, cara, eu ia falar um negócio, você mostrou lá, né, que o consenso já tem aparecido bastante, né, na casa de 97%, do IPCC. Tem vários artigos dessa última década aí que fizeram esse trabalho de analisar o consenso, né, tipo, como que a gente analisa a meta-ciência, né, tipo, como que a gente analisa o consenso, analisar a ciência. E aí um monte de artigo mostrou que tem consensos sempre na casa de 90% para cima, a maioria deles 97%. Mas eu vi essa semana um artigo no The Guardian divulgando um trabalho que saiu agora numa revista com impacto relevante, né? E eles analisaram, cara, foi um absurdo, assim, eles analisaram mais de 90 mil artigos da última década, principalmente, de ciência climática. E eles acharam qual que era o nível de consenso pela análise que eles conseguiram gerar lá. E o nível de consenso para eles caiu em 99,9. Foi um negócio, assim, impressionante. Mas é consenso para quê? Para que é antropogênico? Para antropogênese, para tese antropogênica, de aquecimento de origem antropogênica. Caramba! E assim, foi um negócio muito doido. Eles fizeram 2 metodologias. Eles pegaram 3 mil artigos aleatórios e rodaram... e desses 3, assim, na verdade, esses 3 mil eles conseguiram analisar de forma mais objetiva, e desses 3 mil, apenas 4 eram céticos, assim, eram negacionistas.
Não tinha mais. E aí com isso eles já fizeram uma estatística. E a outra estatística que eles tiveram, eles pegaram um banco de dados geral desses, assim, bem coisa, com mais de 88 mil, e esses 88 mil eles rodaram uma busca por termos muito utilizados por céticos, negacionistas, assim, tipo flutuações naturais, ciclos naturais, radiação solar, raios cósmicos, argumentos que são utilizados pelos negacionistas. E eles fizeram a busca nesses 88 mil artigos por esses termos, não só esses, né, vários outros. E eles encontraram, de 88 mil, eles encontraram 28. E esses 28 artigos eram sempre publicados em revistas de muito baixo impacto, assim. E aí eles chegaram nesse número de 99,9% de consenso, sabe? Assim, eles comparam isso ao consenso de que existem placas tectônicas na Terra. É uma coisa assim, e mostrando que, principalmente na última década, esses negacionistas estão sumindo das publicações, são cada vez menores, justamente porque, e aí é um ciclo interessante que eu vejo muita gente falando, é que existem ciclos nessa forma de lidar com a ciência climática. O primeiro problema que se colocou foi que o aquecimento não ocorre, não existe aquecimento global. Agora já é incontestável. E aí, lá para a década de 2000, antes de 2000, já estavam, não, o aquecimento existe. Aí a segunda fase foi, qual que é a causa? Aí uns falavam que era antropogênico, outros falavam que não era. E aí a segunda fase foi perceber que não, é antropogênico sim. Aí agora existe um outro problema que parece que a ciência negacionista é terrível, né? Parece que essa coisa negacionista, ela vai seguindo várias fases, né? A fase atual é a fase do é tarde demais. Não tem nada que pode fazer. E aí isso a gente não faz nada. Então já concordaram que existe aquecimento, e em larga escala já concordaram que é antropogênico também. Né? Mas aí agora estão falando, tipo, não tem mais o que fazer. Como não tem mais o que fazer? Mas sobre o antropogênico, Thiago, eu acho que a comunidade internacional sim, parece que já evoluiu, mas aí você tem esses 0,01% que são os assessores do Bolsonaro, os assessores do Trump, que são os caras que fazem barulho. E aí isso traz um debate muito forte para a mesa de jantar das nossas famílias. Porque o cara fala, não. O Alexandre colocou aqui o link. Boa, Alexandre. Nessa matéria do The Guardian, eles falam sobre isso, e ele fala mais no final que uma pesquisa do Pew, aquele órgão de pesquisa de opinião e tal, né? Eles fizeram uma análise com a população americana, e na população americana eles descobriram que apenas 20 e poucos % acreditam que existe consenso entre os cientistas. Loucura isso. Esse que é o ponto o nó do negócio. Exato. Existe 99% de consenso entre os cientistas, mas para a população, para a opinião pública e política, eles acham que apenas 27%, quer dizer, apenas 27% da população acha que os cientistas têm consenso. Então, falta falar para a opinião pública que os cientistas têm consenso. Exato. É essa comunicação que precisa ser encontrada, né? Não só mostrar, né? É também uma questão de engenharia social, né? Exatamente. A opinião das pessoas de uma maneira mal intencionada mesmo, para poder jogar as cartas, né? Para poder negociar em cima de uma coisa que não pode ser negociada, né, cara? É a vida das pessoas que estão em jogo, delas mesmo, né? Então não tem que negociar. É atingir as metas e ponto, né? Sabe uma coisa que eu fiquei pensando, Alexandre, quando eu li esse artigo aqui que eu mandei para vocês? Que no final ele fala que não é causado pelo homem, tudo, eu fico pensando, beleza, você pode até falar isso, mas o que isso vai mudar no quanto que você tem que cuidar das pessoas e amar o próximo como um cristão, cara? E se as pessoas estão morrendo com as enchentes, então eu não vou fazer nada porque não é causado pelo homem? Tipo, não, isso é verdade. Uma coisa que eu percebi também é que é uma bênção que esse negócio seja antropogênico. Porque se isso foi Deus que mandou, aí a gente não tinha o que fazer mesmo. Mas se é antropogênico, a gente tem como fazer alguma coisa. Né? Imagina se não fosse antropogênico, que fosse de fato um ciclo natural que estivesse levando a gente para o apocalipse. Vem Jesus. Não, cara, é antropogênico. Isso é muito bom que seja antropogênico, porque a gente tem como traçar metas globais, comunitárias, né, sociedade, estrutura social, para poder fazer alguma coisa. A solução... Você sabe que eu teve um dia que eu estava numa conferência, eu gosto muito do Timothy Carey, que é um amigo meu,
um cara que eu tenho dado junto, e ele conhece bastante desse assunto, missiólogo, e ele, um dia a gente estava conversando e pensando quais são os argumentos que a gente pode fazer para as pessoas olharem esse tema com menos ceticismo, né? Não, mas clima, esse negócio. Cara, o maior argumento é o argumento do amor. Não tem maior argumento que esse. Porque primeiro que você ama a Deus, se você ama a Deus, você cuida do que é de Deus, e se você ama o próximo, você cuida do próximo. E não tem como você ignorar esse tema e dizer que você está amando o próximo. Não tem como, porque vai ter um monte de gente. Eu fui visitar aqui em Salvador várias comunidades que tem gente sendo soterrada e tem gente perdendo casa por causa das chuvas extremas que estão acontecendo. Então, beleza, aí o que eu tenho que fazer? Não, eu vou lá levar novas roupas para ele, né? Então, tá, assistencialismo. Beleza, tem gente que vai fazer isso mesmo. Mas e quem que vão ser os meteorólogos e os caras da ciência que vão pensar em como reduzir o desastre para essas pessoas, com uma perspectiva cristã, cara? Né? Então, assim, eu acho que o cristão ele enxerga o seu lugar na sociedade como uma forma de manifestar o amor de Deus. Né? Eu acho que esse é o maior argumento. Exatamente. Como se eu precisasse esperar para saber se a ciência está certa ou não para poder fazer alguma coisa, né? Não faz sentido nenhum isso. Fala, Alexandre. É que nós somos um grupo, né? Assim, somos os cristãos, né? Existem outras pessoas não cristãs também que acreditam no efeito antropogênico, né? E, no entanto, a gente está contra forças muito grandes, né? Porque são forças políticas, forças econômicas, né? Então, que estratégia a gente deve adotar para justamente informar as pessoas a respeito dos perigos, a respeito dos danos? O que a gente pode fazer contra forças tão poderosas assim, né? Não estou dizendo para a gente desistir, não. Mas estou dizendo assim, tipo, o que a gente tem que fazer? Nas igrejas, por exemplo, a gente tem que informar dentro das nossas próprias igrejas primeiro para depois sair da igreja, enfim. Fala aí, Matheus. Eu acho que, assim, a geração nova que está vindo já tem um pensamento sobre as questões climáticas bem mais avançado do que a gente, né? Eu acho que, assim, até mesmo do que eu. Porque eu sou professor do ensino médio, então, assim, você vê que os alunos já têm essa preocupação e têm essa ansiedade climática que é uma questão bem plausível. Tanto é que eu usei o relatório do IPCC numa aula minha que eu dei de termoquímica, na introdução da questão da termoquímica, eu dei a aula sobre o relatório do IPCC para mostrar a questão da busca de novas fontes de energia, né? E assim, eu acho que a sociedade já está se movimentando para isso. Às vezes eu acho que a igreja está um pouquinho atrasada nessa questão, nessa movimentação sobre pensar as mudanças climáticas e pensar... É o que eu vejo, na verdade, é na minha realidade, assim, na igreja que eu estou inserida. Eu não sei se todas as igrejas têm esse... Eu sei que tem algumas que não, mas eu acho que, na sua maioria, esse conhecimento é menos difundido, assim. Eu acho que a gente tem essa responsabilidade de trazer esses dados e trazer essa discussão de uma forma clara para dentro da igreja. Eu acho que é importante isso mesmo, Alexandre, trazer essa discussão. Só precisa de espaço, né? Eu não sei se tem espaço em todo lugar. Tem algumas barreiras, né? Uma barreira é a politização do assunto, né? Sim. Assim como falar sobre pobreza. Eu escrevi um livro, né, Economia do Reino, que eu falo bastante do tema da pobreza e de como cristãos têm que lidar com isso. E isso é muito visto como algo de esquerda. Então, acho que é o mesmo ponto aí para meio ambiente, a pessoa já se categoriza como esquerda e já acaba a conversa aí, né? Então, eu acho que isso tem que ser quebrado, né? A gente tem que trazer esse assunto para um assunto que é cristão em sua essência, né? A política não é maior que o cristianismo. Tá na Bíblia, né? O negócio da pobreza tá na Bíblia, então assim... Você não tem como reduzir, isso é um reducionismo, né? Usando a palavra do Kuyper. É um reducionismo de uma esfera. Você não pode fazer isso, né? Mas eu acho que, como solução, Alexandre, o que eu tenho pensado muito é quando eu era criança, eu não era ensinado essas coisas, sabe? Eu era assim, porque também não tinha muito conhecimento sobre isso. Eu acho que hoje eu já ensino meus filhos. Eu acho que hoje a gente pode passar adiante um legado de conhecimento, sabe?
Então, eu acho que isso é e não só para filhos, mas para pessoas da nossa volta, né? A prática disso é difícil, é mais difícil ainda, porque a prática, ela entra na questão ética que o Thiago falou, é mais complexo. Mas eu acho que só de ter uma consciência transformada já é um grande passo. É a ideia da reconciliação, né? Ô, Matheus, tem uma outra pergunta para você, que é o seguinte, já de forma mais íntima. Você em Salvador, você trabalha com mitigação de efeitos climáticos ou você trabalha com Salvador promovendo o combate ao aquecimento global? Então, hoje eu estou trabalhando com mais de 20 cidades. Então, agora eu não estou só com Salvador, eu ampliei meu trabalho, estou ajudando cidades na África, na América Latina e na Ásia. Mas quando eu estava apenas com a prefeitura, o meu trabalho foi ajudar na construção de um plano. Porque as prefeituras funcionam muito com esse negócio de planos de governo, né? Então você tem um plano de mobilidade, você tem um plano de saneamento, um plano de resíduos. E aí teve o plano de ação climática, né? Que é o plano da cidade para saber o que fazer, tanto na área de mitigação, que é redução de emissões da cidade, quanto na área de adaptação, que é como lidar com esses eventos extremos. Então, nessas duas esferas, a gente fez todo um plano, tem 50 e poucas ações, e aí isso a prefeitura já está começando a fazer as iniciativas até 2050, se Deus quiser, para estar numa posição melhor do que agora. Então esse é o começo do caminho, porque não adianta também a cidade começar a fazer sem planejar, sem ter um plano de longo prazo. Então é isso que muitas cidades e países pelo mundo têm feito seus planejamentos climáticos, e alinhado isso com as metas nacionais, com as metas regionais, enfim. É isso que eu ia perguntar. Esses planos, eles são da cidade, né? Não é daquele governo que está na cidade naqueles 4 anos. Seria da cidade mesmo. Seria da cidade. Esse é o grande desafio. A gente está aqui querendo instituir uma lei. A política municipal da mudança do clima. Porque daí você coloca o plano dentro de um arcabouço legal. E aí todos os prefeitos precisam dar continuidade para eles. Só que o desafio são as diferentes esferas de governo, porque você tem cidades atuando nesse assunto de forma bem forte, mas você tem também governos estaduais e governos federais, né? Então, é muito difícil essa dinâmica. Por exemplo, se você tem um governo federal inativo, ou que não atua tanto no assunto... Não chega recurso. Né? Tem toda uma questão aí, complicada. Então, são diferentes esferas de governo e não é só o governo, né? Você tem o setor privado que tem que mudar, você tem a sociedade civil que tem que começar a reciclar. Cara, é desafio, bota desafio nisso. Mas a gente olhar para isso e não fazer nada também não dá, né? Verdade. Uma coisa que eu pensei, eu não sei se vai mudar muito de assunto, mas uma coisa, aí tava a proposta de até 2050 do IPCC, né? Para cessar a emissão de gases estufa. A gente... Tipo assim, às vezes eu sou meio cético com essas projeções. Será que a gente consegue até 2050? Olha, é muito difícil, cara. É isso que eu penso. Eu acho muito complicado. O que eu tenho visto muita gente falando é a fé na tecnologia. Sim. Vão surgir tecnologias que vão nos ajudar a reduzir, mas isso também é meio que jogar pra frente, empurrar na barriga, sabe? Cara, você viu o que o Bezos falou, já desse aí? O Bezos já tá falando em fazer isso lá fora, cara, em outros planetas, ou seja, tá liberado você detonar tudo aqui. Você detona aqui porque você vai ter outros planetas. Sabe, é a antítese da mordomia, cara. É um negócio muito louco. Não, é muito estranho esse negócio. Porque eles... Se você desenvolve uma tecnologia tão maravilhosa, se você chega num ponto tecnológico que você consegue ir para outro planeta e alguma coisa, você meio que libera aqui as coisas. Ou se você desenvolve... isso tem solução. Tem uma solução tecnológica. Então a gente pode fazer porque a gente vai resolver de alguma outra forma. É isso aí. A gente pode derrubar a floresta amazônica porque depois vai... Entendeu? É uma coisa que foge do âmago da questão e que foge exatamente de onde o cristão deve atuar, que é esse trabalho de mordomia. É a glória do humanismo, né, Thiago? É o humanismo em sua forma plena, ou seja, nós homens podemos criar o mundo à nossa imagem e semelhança e aqui que já foi criado, que se exploda. Então é essa visão de progresso
E se a pessoa não quiser ir embora? Na verdade, ela não vai poder querer, né? Porque o planeta vai estar destruído. Mas se a pessoa não quiser ir embora? Escolher é uma coisa. Bom, mas uma coisa que eu vejo que é um desafio, dentro desses desafios aí que o Matheus está falando, os Mateuses, um deles é adaptar esse discurso e essa crise para a realidade brasileira. Porque a gente bebe muita coisa de fora e que tem a ver principalmente com combustível fóssil, com petróleo, as indústrias de petróleo e todo esse impacto que elas têm. E isso vale principalmente para Estados Unidos e Europa, né? Onde essas discussões estão sendo travadas, onde o lobby no governo é forte e tal. E a situação no Brasil é outra. Né? O Brasil tem outro contexto e a gente acaba tendo dificuldade de lidar com isso porque a gente precisa de outras soluções. E lembrando que um dia desses saiu também um dado mostrando que o Brasil, mesmo sem ter todo esse impacto de petróleo, de poluição exatamente do petróleo como tem nos outros países, a gente está em 4º lugar no impacto de gases na atmosfera por causa do desmatamento, e não por causa de combustível fóssil. Então, o Brasil não emite tanto combustível fóssil assim, tal, mas a gente está o nosso problema é o desmatamento, ou seja, a gente tem que adaptar isso para cá. E o outro problema... Como põe pecuária em cima, né? Pecuária é um problema. Sim. E uma coisa que eu tenho conversado, eu tenho amigos da agronomia, que vira e mexe quando eu estou falando alguma coisa sobre isso, eles me chamam assim, depois, cara, mas a gente precisa separar esse negócio. Porque o pessoal fala aí, mete o pau no agro, né? O agro. Mas, e que esses amigos da agronomia sempre me buscam para falar, eles tentam sempre fazer um esforço de mostrar que o problema não é necessariamente o agro, mas a pecuária, que é um outro setor. Né? A agricultura tem um dano, mas a pecuária ela tem um dano muito mais devastador, assim. Então, como equilibrar essas coisas, né? Na verdade, na minha perspectiva, tudo causa um problema, né? Porque a agropecuária, a agronomia tem aquela questão dos agrotóxicos. Mas o que um amigo meu disse uma vez, ele falou, cara, não existe desmatamento para agricultura. O desmatamento na fronteira da Amazônia é para pecuária, é para pasto. Então, ali não é culpa de agricultor, porque o agricultor, ele está querendo, por exemplo, e na verdade ele falou, o paradigma da agricultura dos últimos décadas é produtividade, é produzir mais em menor espaço. E tem conseguido, né, na realidade. E tem conseguido, existe tecnologia. Né? Na verdade, o grande problema é latifúndio, essas coisas. Sim. Então, esse é um problema que nós temos. E precisa ser também melhor comunicado, melhor explicado, onde que está o dano, a quem que a gente deve acusar de forma correta, né? Tem um professor da UFMG, que é o Raoni Rajão, ele participou, inclusive, de um Destaque ABC2 e ele mostrou um trabalho muito legal que eles fizeram mostrando, tipo, uma porcentagem baixa de grandes latifundiários que causam dano sem precedentes no meio ambiente no Brasil e que acaba que a culpa cai nos menores, né? Sempre cai nos menores e os menores acabam não tendo nem condições de denunciar o que os caras fazem, por medo e tal. Só que aí esse professor, estudando isso, ele jogou lá, o artigo saiu na Nature, eu acho. O nome do artigo é tipo as maçãs podres do agronegócio brasileiro, uma coisa assim, The Rotten Apples e tal. Depois eu procuro e boto. Porque para mostrar onde que está o problema, quem está causando desmatamento, quem é responsável por isso, e aí a gente sabe que tem toda essa confusão política aí de bancada ruralista e tal. Aí a gente vê que o problema não é mais na ciência, né, cara? O problema não é achar consenso científico, mas ninguém mais está preocupado com isso, de fato. Se for parar para pensar, o problema é quem é o dono do dinheiro. E o egoísmo, né? O egoísmo inato do ser humano que quer o benefício para si mesmo. Então ninguém quer perder, é como se fosse um cabo de força, um cabo de guerra. O agricultor não quer perder, a pecuária não quer perder, a indústria do petróleo não quer perder, ninguém quer perder. Todo mundo quer desenvolver o seu negócio. Eu cheguei a trabalhar uma época numa empresa de alimentos. E, cara, assim, eles pagavam para ter juristas fazendo textos para justificar o consumo de açúcar. É uma coisa bizarra, assim, é para vender mais, para drogar as pessoas com açúcar para ganhar mais dinheiro. Assim, é o estado do nosso ser humano, né? O ser humano cada vez mais egoísta, egocêntrico, pensa em si e que se exploda o resto. É muito essa cabeça, né? Eu tenho visto muito quando isso. A gente vai ver, né, o que a indústria do petróleo fez em cima
Na verdade, o negacionismo que existe hoje, ele é todo por conta Nasceu daí, né? Você viu, Matheus Pimentel, que eu joguei no Twitter um dia sobre isso? Lá? Sim. Quando você começa a ver exatamente o papel da indústria do petróleo nos últimos 30, 40 anos de desinformação sobre a questão do aquecimento de origem antropogênica, simplesmente para gerar confusão no meio científico, na opinião pública, e atrasar as ações. Então, o que se mostra hoje o trabalho deles é para atrasar as ações que são tomadas. E aí muita gente compra a propaganda deles, né, que fala que não é bem assim e tal. E aí essas pessoas assumem uma postura negacionista. Mas o que não se sabe é que quem não é negacionista é a própria indústria do petróleo. A indústria do petróleo ela não é negacionista, porque ela já está se adaptando. Os primeiros a saber do efeito antropogênico na causa do aquecimento são as próprias indústrias do petróleo, que elas que estavam estudando isso, elas que injetaram dinheiro para pesquisa, e os relatórios na década de 70, e tem isso tudo documentado, é incrível. Os relatórios da década de 70 e 80, os cientistas-chefe estavam colocando isso. Olha, a gente tem essa projeção, a gente tem um relatório da Exxon, na verdade não era ExxonMobil, era só Exxon na época, de 82 o relatório. O relatório ele fez uma projeção de aumento de temperatura em escala global nos próximos 30 anos, ou seja, até 2020, que ia aumentar 1,5 grau, tal, aquela coisa toda. Eles fizeram isso lá em 82 e soltaram para a direção da Exxon. Olha, a gente tem esse dano que vai ser causado e quanto mais se demorar para agir e mitigar isso, né, isso vai se tornar um problema na década de 2010, 2020. O gráfico deles é batata com o que a gente tem hoje, de tão bem feito que foi a pesquisa. Mas aí, sabendo disso, as relações públicas da Exxon, eles fizeram todo um trabalho para ocultar esses dados e para divulgar outras coisas na opinião pública e não tomar atitudes devidas, né? Então, quando você começa a ver esse processo, aí você vai vendo como que as relações públicas trabalharam, igual você falou aí, né, Matheus, nessa indústria, de como que eles soltavam textos e faziam lobbies, faziam coalizões para poder ir trabalhando com os políticos e tal. Ou seja, o negacionismo que a gente tem hoje vem disso. Nas igrejas, a gente tem negacionismo numa escala muito grande, que comprou... Olha só como que é a situação da igreja brasileira, que eu percebo. Nós, na igreja brasileira, evangélica principalmente, compramos muitas das narrativas da igreja americana, de um setor mais fundamentalista. Sim. Que esse setor na igreja americana comprou essa história plantada pelas empresas de petróleo. Então a gente não tem nada a ver com essa história, mas a gente comprou isso de terceira mão. E aí a gente tem isso dentro das igrejas infiltrado, simplesmente porque se colocou aí esse problema como se fosse algo que a gente não deveria dar atenção por problemas ideológicos, políticos e tal. Então, um dia desse eu vi alguém comentando, foi num post do Guilherme, do pastor Guilherme, que ele escreveu sobre isso e alguém comentou, mas a gente tem que ver que não existem outros posicionamentos. Aí, ou seja, na hora eu percebi, o cara está falando desse posicionamento aqui, né, das causas naturais. E aí o cara ele ficou muito mordido porque o Guilherme ele tinha usado o termo negacionismo. E o cara falou, não é negacionismo, existem. Então, aí pensando, só para fechar essa minha fala aqui, no desafio que a gente tem de se comunicar, como o Matheus está falando desde o começo, de se comunicar com quem tem esse posicionamento. E eu percebi, por exemplo, que a gente não pode falar em negacionismo. Se você começa a conversa com uma pessoa dessa, né, uma conversa tete a tete, assim, se você fala em negacionismo com ela, ela já se fecha totalmente, porque ela não se considera um negacionista. E aí eu falei, gente, mas como é que fala? Porque é negacionismo. Como é que conversa, né? E aí eu descobri um trabalho que tem sido publicado, tem um site da Yale, eles têm um setor lá, um departamento de pesquisa de opinião pública, de ciências sociais, e eles têm feito sobre comunicação científica climática. Então eles fazem pesquisas há mais de 10 anos sobre isso, pesquisa de opinião pública, e eles perceberam um negócio muito interessante. Eles dividiram o público americano não em negacionista e não negacionista.
eles dividiram aí eu até peguei aqui para ver, são 5 categorias. São os alarmados, alarmed, os concerned, tipo, os preocupados, os cautelosos, que estão ponderando ainda, estão no meio do caminho, os descomprometidos e os incertos. Na verdade, é dismissive. Dismissive é difícil de traduzir. Que despreza o assunto, né? E os incertos e o que despreza. Então, na ponta extrema é o desprezo. Os que desprezam, que seriam os negacionistas, são tipo 8%. O resto da população está entre todas essas outras categorias. Ou seja, a pessoa que está incerta, mas ela não despreza. É a pessoa que não está comprometida, ou seja, ela não está tão incerta assim, mas ela não está comprometida ainda. A outra perfil é aquele que é cauteloso. Ele não está incerto, ele não despreza de forma nenhuma, ele tem uma tendência a se comprometer, mas ele ainda está ponderando. E tem o que está preocupado e tem aquele que está muito alarmado. E aí eles estão analisando, nos últimos 10 anos, a flutuação desses grupos. Isso é muito interessante. É mesmo. Como que a gente entende esses grupos divididos na população e, a partir disso, como que a gente vai trabalhar com cada grupo, sem olhar para aquele que rejeita como se fosse um mero negacionista. Porque, de fato, às vezes ele não é. Às vezes ele só está incerto, ou às vezes ele precisa de conversar melhor. Mas para você engajar uma conversa, você não pode chamar o cara de negacionista. Então, esse é o ponto mais importante, assim, entender como conversar e para que cada pessoa entenda dentro do contexto dela. Por exemplo, você pega uma pessoa do campo, você vai falar que o tempo está mudando, o clima está mudando, ela vai concordar na hora, porque ela está perdendo lavoura, ela está perdendo um monte de coisa. E isso você gera engajamento para a conversa. E existem várias alternativas. Enfim, esse campo aí da comunicação climática é um negócio muito interessante e eu tenho tentado buscar esses negócios aqui. Depois eu posso compartilhar com vocês também alguma coisa que eu já encontrei. Para a gente tentar mudar o paradigma, né? Mudar qual ponto que a gente toca. E como eles mostram, né? O que despreza é uns 8%, deixa eles para lá. Deixa eles para lá porque você tem mais 90% de pessoas que podem, que têm potencial para gerar um engajamento, para ouvir, estão dispostas a conversar de alguma forma. Ô, Thiago, eu imagino isso como o conhecimento, né, do que o IPCC gera, né, até chegar na população como uma cascata, né? Tem várias camadas de especialistas, né? E eu, particularmente, não sou lá top, não, né? Mas, assim, eu estou no nível que eu posso procurar saber mais e traduzir o conhecimento para outras camadas que estão abaixo de mim em termos de conhecimento, né? Então, há muito que se fazer, mas é possível se fazer essa tradução, né? Acho que as pessoas vão entender realmente, dada essa proporção de pessoas que têm algum engajamento possível com o aquecimento global, né? Vocês conhecem a Katherine Hayhoe? Você conhece, Matheus? Sim. Eu conheço. Oi? Ela foi namorada do meu roommate lá nos Estados Unidos. Sério, cara? Cara, eu convivi muito com ela. Ela fazia doutorado em Greenhouse Effect, né? De estufa, né? E aí agora ela tá toda famosa, né? Muito bom. Mas ela fala num TED Talk lá que ela participa, como que ela vai tentando gerar engajamento, né? Ela foi dar uma palestra no Rotary International, alguma coisa assim, e ela falou, eles têm quatro pilares, né? Para você se engajar com uma causa, ela precisa passar pelos quatro filtros. Aí, e ela percebeu quando ela chegou que o pessoal era muito negacionista. Por falta de informação mesmo, mas o pessoal estava negando coisa, e ela falou, como é que eu vou comunicar com esse pessoal? E aí, na porta, assim, da entrada da palestra, do auditório, ela viu os 4 pilares. Aí ela falou, puxa, isso aqui tem tudo a ver. Aí a palestra dela, ela mudou na hora, assim. Ela falou, olha, como que é a mudança climática a partir dos 4 pilares de vocês? Aí ela encaixou o problema climático dentro dos 4 pilares do Rotary.
E aí na saída, tipo, um monte de gente vai falar com ela, puxa, eu não aceitava nada disso, mas você me provou que ela passa pelos 4 filtros, então agora eu tô do seu lado. E aí, é adaptativo, né? É bastante adaptativo as abordagens, eu acho que conversar com diversos grupos. Eu acho que esse é o grande problema. O cientista bruto, ele tem dificuldade, né, de falar... Além da comunicação, que com certeza é um caminho, eu acho que tem 2 pontos aí, 2 aversões que hoje a gente está vivendo na sociedade, principalmente aqui no Brasil. Uma é uma aversão a esse catastrofismo. Tipo, eu não sei se vocês sentem isso às vezes, sabe? Quando você vai ver uma Netflix e você fala, cara, eu não vou ver filme de drama e de guerra porque eu tô muito cansado. Vou só ver uma comédia aqui qualquer para esfriar a cabeça. Então, acho que muita gente tem essa aversão a falar de um tema tão catastrófico porque a vida já tá dura e eu não quero encarar isso como um problema tão grande, global, e o que eu posso fazer? Nada. Então, eu vou só seguir trabalhando. Então, acho que existe essa aversão natural de muita gente e também existe a aversão ao extremismo. Então, tem muita gente nessa área da mudança do clima que já chega com voadora no peito. Aí tem gente que vê essas pessoas falando essas coisas e fala, cara, eu não quero ficar sendo evangelizado aqui por esse pessoal do clima aí, né? Já fecha o ouvido nem ouve. Então, acho que existe uma certa aversão por um movimento que está acontecendo, que é muito de catástrofe, assim, de assustador, e também, às vezes, um pouco extremo demais, de puxar demais a corda, sabe, no pescoço. Então, só que também não dá para ter uma fala mansa e branda em um assunto que é tão urgente, porque senão ninguém vai parar para te ouvir. Então, é difícil, assim. Eu acho que tem que achar um meio termo para que pessoas que estão desinteressadas, mas que não sejam negacionistas, como o Thiago falou, voltem a ter interesse. Eu posto sobre assuntos, às vezes, na internet que tem a ver com riqueza, pobreza, tem muita gente interessada. Quando eu posto sobre clima, não tem. Porque as pessoas parecem que não atraiu ainda, não virou um assunto, que parece que tem uma certa repulsa, tipo, isso aí, cara, deixa para depois, aí não é tão importante. O mais importante é o meu emprego, eu estou desempregado há 2 anos, sabe? Então, eu acho que a gente tem que saber encaixar o tema com o tema da pobreza. Tem muitos argumentos que dá para encaixar esses temas. E com o tema da ética, que era o que eu comecei falando. Que não tem como você ficar sem fazer nada diante desse assunto e se chamar de cristão. Alguma coisa tem que fazer. Mesmo que seja conhecer um pouco mais e tentar honrar a Deus, que é o Criador da Terra. Né? Honrar a Ele, que é o Criador. Então, mas é o desafio. Acho que essa aversão traz um desafio enorme. É isso aí. Que lá fora não é tanto, né, Thiago? Acho que na Europa as pessoas já estão muito abertas a essa conversa. E eles têm sofrido justamente pela inação por causa da indústria do petróleo, né, e tal. E aí é uma briga mais complicada lá. Mas a coisa está mudando, né? Está mudando. E bom ver que está mudando. Olha o que o Gabriel escreveu. Amigos, que isso mostraria a ausência de um Deus que tem controle de tudo, que o mundo não vai acabar, porque Deus pode mudar. É tipo assim, se isso está acontecendo, se isso piorar, é porque Deus não é soberano. É que nem se falar se o homem tacar uma bomba atômica no mundo, Deus não é soberano. É uma coisa. Gente, entra no problema do mal, né? Tipo assim, como se Deus não fizesse nada por conta dessa mudança climática, porque Deus é mal, alguma coisa assim. Que estranho. Como é que fica o Antigo Testamento? O cara joga fora, Deus pegou Israel, jogou tudo na Babilônia, destruiu o Reino do Sul e ele continuou como soberano. Os caras fazem o que com essa parte? Joga fora? É complicado. Você vê nesse podcast que saiu aí essa semana, que eu participei com o Guilherme, né, no BTcast. Eu ouvi. Aí tem uma hora lá que o Gui fala sobre isso. Ele falou de que Deus vem para julgar para destruir aquele que destrói a terra. Aí sim, isso, né, cara? Sim. Como é que você vai lidar com isso, né? Deus vai fazer alguma coisa, mas você não pode. É igual matar uma pessoa. Deus tem poder de fazer qualquer coisa, né? Deus tem controle de tudo. Deus pode tirar uma vida. Deus pode tirar uma vida, mas você não pode. Sim. E outra, ele deu a responsabilidade da terra pra gente cuidar, né? Ele tá falando assim, cuide bem. Se você não cuidar, eu vou castigar quem não cuidar bem. Sim, e essa visão é meio que tirar o meu da reta, né?
Tipo assim, é Deus que cuida, tá? Tipo assim, eu não tenho responsabilidade nenhuma. Ó, ok, Deus cuida, Deus criou, Deus fez todas as coisas perfeitas. Mas você tá aqui, você tá destruindo o negócio, mas é pra você cuidar, ué. Toma seu jeito e faz alguma coisa. Gente, vou precisar sair aqui, como é que tá? A gente fez um print já tirou uma Não, vamos foto? tirar. Não, eu vou tirar. Ô, Nani, você tá aí? Cadê? A Nani, eu acho que ela teve que sair por conta que o dente dela começou a doer. Eu acho que ela tá aqui online Ela foi ainda, tirar mas o dente? é por causa que ela fez a remoção do siso essa semana. Eu acho que ela começou a doer. Então não foi o dente que começou a doer, o dente não tá lá, ué. É verdade. É verdade. Acho que os pontos começaram a doer. Acho que ela não vai conseguir terminar. Tá aí, só pode falar. Foi mal. Mas eu vou tirar o print aqui. Vai lá. Aí, mais alguém vai abrir a câmera? Que aí eu posso tirar o print. Só Eu já enquanto tirei. o pessoal abre. Eu tirei o meu. Só comentar um ponto aí enquanto vocês tiram fotos. Tem acho que eu mandei aí no chat. Eu fui pesquisar esse negócio de aquecimento global por raios cósmicos. Eu já tinha ouvido falar disso, mas eu simplesmente ignorei. Porque para mim, na cabeça de um físico, não faz sentido raios cósmicos e aquecimento global. Simplesmente não faz sentido. Aí eu fui ver o que os caras falam de o que é aquecer o planeta com raios cósmicos. Na realidade, o raios cósmicos que eles chamam aqui é um pouco diferente do que a gente chama em física de partículas, né? Física de altas energias. É toda a radiação que vem do Sol, radiação cósmica e tudo mais. E aí eu tô olhando aqui os gráficos nesse artigo e tudo mais, e a contribuição que isso tem em questão de aquecimento é minúscula, é de 10 a menos 5 watts por metro quadrado. Isso em nível de atmosfera, mas se olhar os gráficos, aquecimento somente por isso, que é um monte de coisa, raios cósmicos, aquecimento solar, que a gente tem os ciclos do Sol, tem os períodos que o Sol manda mais, os períodos atípicos, que não é naquele período de 11 anos, ventos solares atípicos e outras coisas mais. Comparando nos últimos, pelo menos que eu estou olhando aqui no gráfico aqui, e aí eu comparei com o outro lá nos últimos 500 milhões de anos, a gente tem um pico que é ali em torno de 175 milhões de anos, mas o negócio está decaindo, a derivada está negativa, está caindo. Ou seja, só pegar o gráfico e olhar aquecimento global por raios cósmicos, a conta não fecha. É simples, é só olhar o gráfico, a conta não vai fechar só com isso, né? Alexandre, balela, né? Gente, eu vou precisar sair, tá? Falou, Thiago. Valeu, cara. Gente, valeu demais. Valeu, Matheus. Obrigado, Thiago. Falou. Bom demais. Thiago. Valeu, gente. O Alexandre, você estava falando dos raios cósmicos, né? Uhum. Mas a Terra, né? Se não tivesse nenhum efeito estufa, ela era para ser gelada, né? Uhum. Exatamente. Então, só não tem nada a ver com isso, cara. Realmente. A gente tem que ter efeito estufa é benéfico para a Terra, e é por causa do efeito estufa, que a gente vive. Que a gente vive. Porque é por causa dele que mantém a temperatura média dentro da faixa que é da... Como é que chama a faixa ao redor da estrela? Negócio de vida, faixa da vida... Jesus, agora eu esqueci o nome. Que é a distância entre o planeta e a sua estrela a ponto de você ter água líquida na superfície. Eu esqueci o nome dessa faixa. Aqui na Terra não teria, porque ela pega de Vênus até Mercúrio. E pode ver que Vênus deveria ter água líquida, e de Vênus a Marte. Marte também teria que ter. Só que os dois têm efeito estufa muito diverso. Marte não tem e Vênus tem demais. A Terra tem água líquida na superfície, não é por causa dessa distância que eu acabei esquecendo o nome. Aliás, também, mas é porque tem o efeito estufa. Sem efeito estufa a gente não teria água líquida, não teria vida, não teria nada. Então o efeito estufa é benéfico. E é porque a gente tem a atmosfera, né? Por causa da atmosfera. Porque se não tivesse atmosfera, como os outros planetas não têm, você não ia ter efeito estufa e você também não ia ter proteção dos meteoros, né? A proteção do raios cósmicos, né? Você tem que ter
E ainda tem a questão do componente, nesse artigo fala, mas ele vai comentar outros detalhes que eu achei até interessante, que é a questão do campo geomagnético da Terra, que ele tá tendo variação, principalmente aqui, aquela anomalia no Atlântico do Sul, que é justamente o Brasil inteiro, aqui, essa Sudeste, Centro-Oeste, acho que pega até um pedaço do Sul e do Norte também. Nordeste acho que pega um pedaço também. Que está tendo anomalia onde o campo geomagnético aqui nessa região está muito mais enfraquecido. Está mais enfraquecido e a gente pode ter mais incidência de radiação. Aí a radiação do Sol, aí pode ter raios cósmicos também, tudo mais, porque a proteção aqui está menor. Mas não gera um efeito termodinâmico no planeta inteiro. Pode gerar local. Aí pode ter problemas locais, de alteração de clima local. Mas global não gera por causa dessa mudança. Ou seja, mesmo com mudanças totais de geoclima, não altera, não vai dar alteração se tirar o componente ser humano. Tem que ter ele para bagunçar o coleto todo. Vocês, qual que é a área de vocês? Eu queria tanto ter perguntado no começo, mas eu pensei que se eu perguntasse um a um ia levar muito tempo. Eu sou da física. Massa. Eu sou da biologia, área mais molecular, e sou físico. Eu sou da química, eu sou químico e sou professor também. Legal. Eu sou biólogo, trabalho com mamífero marinho, resgate e a parte de anatomia também. Resgate? Você trabalha lá no meio do mar, então? Um pouco. Agora estou em São Paulo, um pouco distante do mar, né, por causa do doutorado, mas aí, né, eu trabalho tanto com a parte de análise de anatomia, né, comparada, quanto parte de resgate, reabilitação de fauna marinha em geral, né. Cara, fala a tua impressão sobre a questão dos corais. O que você tem a dizer sobre isso? Se é irreversível? Como é que funciona essa dinâmica de aquecimento, passar de 2 graus e não voltar mais atrás, todo esse ecossistema dependente dos corais? Cara, isso é uma questão muito complicada. Na verdade, eu entendo pouco de coral, porque invertebrado eu quase não estudo, mas a gente está ligado nisso, porque, enfim, tem um pouco de ligação com todo o ecossistema, né? Mas isso tem afetado de forma geral, não é só os corais, né? O coral é mais fácil da gente visualizar e ganha mídia, né? Mas essa alteração, ela bagunça todo mundo. Agora, a questão de se é reversível ou não, isso também é sempre discutido, né? Até onde a gente entende, se chegar muito, a gente vai perder uma grande porcentagem de espécies atuais, né? E o planeta ele vai se reajustar, né? E seguir a partir do ponto que a gente chegar. Como outras grandes extinções, né? A gente já teve extinção que perdeu, sei lá, 80% da vida, e aí o que sobrou é que foi caminhando e deu a diversidade que a gente tem hoje. Então, assim, a questão o problema é perder tudo isso. Talvez a gente entre nesse balaio de perda, né? A gente não vai... aí eu comparei com outras instituições, outras extinções. Mas a velocidade que está acontecendo é que é o grande problema, né? Uhum. Então, os animais não têm tempo de se adaptar, ou de se corrigir, ou de simplesmente seguir, né, o que está acontecendo. Quando vê, eles já receberam a bomba, né? Já receberam, aumentou de uma vez e não dá tempo de perpetuar qualquer outro tipo de adaptação, né? Então, essa é a grande discussão que a gente está tendo, é a velocidade. O problema é a velocidade que isso está acontecendo. Não dá tempo da gente se adaptar para o que está acontecendo. Interessante. Aí o dos corais, né, com relação aos bichos que eu estudo, né, esse ano a gente discutiu muito sobre mudanças climáticas relacionadas às baleias, né. Então esse ano teve um boom de baleias em locais, né, principalmente na região do sul, que não foi comum em outras temporadas, porque provavelmente as águas do sul estavam mais quentes e os animais não precisaram migrar em regiões que naturalmente são quentes, como o Nordeste, né, a Bahia, outras regiões assim. Então os bichos ficaram para baixo, né, entre muitas aspas para baixo, porque a temperatura estava quente, estava tudo bem e não precisava migrar. A gente ainda não entende o que exatamente isso significa, a gente acha que tem essas correlações, mas o que vai dizer são os próximos anos, né, se isso vai se repetir, se a população vai continuar se estabilizando nesses lugares, ou se eles vão voltar para os pontos que naturalmente migram, ou se vão ganhar novos pontos de migração, porque a população também aumentou de algumas espécies, outras reduziu.
Então a gente começou né, não começou, mas ficou muito evidente esse ano essa discussão de mudanças climáticas com as baleias, por exemplo, não foi só com os corais. O que isso vai significar a gente não sabe, né? A gente ainda tem que ver os próximos anos. Que coisa. Eu queria fazer só uma correção sobre o que foi falado a respeito da ignorância da ecologia, né? Realmente, né, tem pessoas que são maliciosas e pegam a falta de conhecimento das consequências ecológicas do aquecimento climático para dizer que não vai haver mudança, né? Mas a gente já tem conhecimento suficiente. Sim. Quantas espécies dependem das condições dos nichos delas, né, para sobreviver e como as relações são importantes, né, entre os organismos, né? Então, a gente, no mínimo, tem que dizer que, olha, a situação é desesperadora, né? Não o contrário, né? Eu acho... E aí? Perdão, continua. Não, fala aí, cara. Já falei muito. Não, essa questão até afeta a natureza, mas não afeta a gente. Não afeta, às vezes, porque as pessoas não sabem, né? O Matheus comentou aqui do quanto de pessoas que morrem todo ano na Europa ou no Japão, por exemplo, né, por causa de grandes temperaturas, e é porque a gente ocupou todos os espaços, né, dos mais quentes aos mais frios, consegue vestir uma roupa, se adaptar, ou você liga teu ar-condicionado, a gente não entende que as pessoas podem morrer com mudanças de temperatura. Mas se você muda alguns graus, né, suas proteínas desnaturam, tipo, a gente tem um percentual para viver também, como todo qualquer outro ser vivo no planeta. É porque a gente tem essa falsa ilusão de que não me afeta porque eu simplesmente posso ligar meu ventilador ou vestir uma blusa, e aí as pessoas não morrem disso, né? Que absurdo morrer de calor. Mas morrem, né? E isso afeta a gente como ser vivo dentro de um ecossistema, dentro de um planeta, né? Então, de novo, essa questão de na coroa da criação eu posso tudo, eu me adapto e, enfim, o que acontece com o resto do mundo não vai me afetar. E quando eu comentei aquela questão, né, de Deus estar no controle ou não, meus amigos, algumas pessoas que eu já vi falavam isso, tipo, vai mudar, eu não vou me afetar porque Deus é grande, cuida de mim, cuida da gente, e ele pode reverter tudo isso, e aquelas coisas milagrosas, e esquece que as nossas ações têm uma culpa também, né, um pecado e uma consequência, e tem que lidar com isso. Enfim. Uma mensagem, vou falar aqui, eu vou precisar sair também, eu tô com 2 crianças lá para dar comida, dar banho, pôr para dormir, mas eu queria dar uma mensagem de esperança aqui, que é do grão de mostarda. O grão de mostarda é a figura bíblica do reino de Deus, né, que ele é pequeno como um grão de mostarda, mas que pode crescer e pode ser a maior das árvores, e eu creio que nós somos como o grãozinho de mostarda nessa sociedade, temos uma fé em Cristo, e que, ao mesmo tempo, queremos tratar de questões que são importantes para o nosso planeta. E, apesar de sermos grãos de mostarda, eu acredito que, primeiro, a gente está cumprindo nosso papel sendo isso, e segundo, Deus tem poder, sim, de nos usar, de fazer as nossas ideias, a nossa atuação na sociedade ser algo muito relevante, né? E se tornar uma grande árvore para abrigar pássaros e trazer sombras e fazer bem. Então, acho que essa é a motivação que eu tenho para seguir na luta, seguir trabalhando naquilo que eu faço e compartilho isso com vocês também, que a gente possa continuar sendo grãozinho de mostarda sem perder a esperança. Só aí você participar dessa reunião aqui, você já espalhou um bocado de semente aí pra gente também. Pois é, com as sementinhas. Eu queria muito agradecer, viu, Matheus, e a todo mundo do grupo, porque assim, eu estou conhecendo as coisas da ABC2, né? E eu, como cristão e biólogo, eu tenho passado por muitas dificuldades, assim, vendo hoje, né? Hoje a igreja que eu me converti não é a que eu estou hoje, mas de vendo lideranças e amigos e pessoas, assim, dizendo falas absurdas, negando questões da ciência, não apoiando vacina, e eu fiquei muito desnorteado. Eu falei, meu Deus, será que eu fiz uma escolha errada? E fui questionado pela escolha profissional que eu fiz e as coisas que eu estava pensando e não concordando, até de abortista eu fui chamado, né, por pessoas e queridas assim de família, e porque eu simplesmente não apoiava essas questões que a gente está discutindo aqui, e ver cristãos falando sobre, né, ou pessoas relacionando essas duas coisas. Eu ainda estou nesse momento de
maravilhamento, assim, de entender, de ver pessoas falando sobre isso e também aprendendo o que o Thiago falou sobre você não acusar outra pessoa diretamente de negacionista, mas também entender que a fala que eu ouvi de uma liderança, o que é aquela fala, né? Onde veio aquela fala, a fonte dela, e que relações que ela está fazendo. Então, assim, eu quero agradecer aqui todo mundo, porque está sendo incrível, né? O material que estão produzindo. Eu assisti essa semana, né, a palestra que o pessoal deu na ABC2 lá com o Guilherme, com o pastor Guilherme, e foi assim, está sendo maravilhoso. Estou nessa etapa ainda de ficar maravilhado com... Meu Deus, estão falando sobre isso, não estão me xingando, né, pela escolha que eu fiz. Ô, Gabriel, você tem noção como eu também tô muito abençoado por essa comunhão com pessoas assim. Eu peguei e comprei uma passagem pro Labri e foi lá encontrar com o Guilherme. Nossa, eu quase, se não fosse a pandemia... O meu sentimento é o mesmo quando eu descobri a BC2 no meio do mestrado que eu descobri, o meu sentimento foi o mesmo, foi muito bom. Então, eu tô agora no doutorado nessa luta e eu ficava assim, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Que é bombardeado tanto, né, de um lado da academia quanto da igreja, você vendo uns absurdos assim. Eu falei, cara, tem que ter um ponto, pelo amor de Deus, o Senhor abriu essas portas, não é possível que eu fiz uma escolha tão errada. Né? Então, até pela paixão da profissão e ver com outros olhos a criação de Deus, assim, tá, a ABC2 me proporcionou isso. Então, eu sou muito grato mesmo. Muito bom. Isso aí. Valeu, gente. Vamos gente, acho que todo mundo agora vai sair, né? Matheus, muito obrigado, viu? O Matheus tem um podcast, né? Eu ouvi o podcast do seu livro, muito bom, muito bom. Legal. O livro tá na lista para comprar, porque se diminuir a lista que eu tenho para ler, eu vou comprar ele, porque é sempre assim, a lista dos que tem para ler e para comprar sempre aumenta, nunca diminui, é incrível. Mas é muito bom, muito obrigado pelo tempo que a gente teve aqui. Pessoal, valeu. Eu vou orar para a gente terminar, aí todo mundo sai, tá bom? Senhor, obrigado, Deus, por essa tarde, obrigado por esse tempo, obrigado, Deus, porque é uma comunidade muito boa, Deus, e é uma comunidade onde nós podemos falar sobre ciência, falar sobre fé, Deus, conversar sobre essas coisas, entender o lado do outro, poder expor as nossas opiniões, expor, Deus, aquilo que a ciência fala e desenvolver, Deus, as nossas capacidades em cima disso. Muito obrigado, Deus, por essa comunidade, por esse tempo, e que o Senhor continue nos abençoando, continue abençoando o Matheus. Obrigado pela vida dele, obrigado pelo trabalho que ele desenvolve, pelas capacidades que o Senhor tem dado a ele para desenvolver esse trabalho, que o Senhor abençoe ele, a família dele, o trabalho, para que ele possa, Deus, levar o teu nome através do trabalho, glorificar o Senhor através do trabalho dele. Deus. Muito obrigado. Em nome de Jesus, que nós tenhamos um bom final de semana, uma semana abençoada. Amém. Amém. Valeu, gente. A gente se encontra daqui 2 semanas de novo. Obrigado. Essa semana, grupo difícil aí também, com reuniões, e é isso aí. Obrigado, Carline. Melhoras, Carline. Tchau, Nani. Com Deus. Melhoras. Tchau.